Livro Definições Doutrinais. Cheio do Espírito. Este termo tem a ver com o estado do crente e, portanto, é algo mais do que receber o dom do Espírito Santo, pelo qual somos habitados por ele. Estar cheio do Espírito tem a ver com dar o total controle da nossa vida ao Espírito de uma forma prática. Uma ilustração dada por H.P. Barker torna clara essa distinção. Ele disse, abre aspas, um visitante em sua casa não a ocupa. Ele está restrito à parte da casa qual você o introduziu. Se, no entanto, você colocar sua casa inteira à sua disposição e lhe der a chave de cada quarto e armário, ele então controlará todo o lugar. Não é que ele tenha vindo para fazer isto, mas agora, por seu ato de entrega, ele terá completo controle. Assim também é com o Espírito Santo. Muitas vezes, o restringimos a certas partes de nossa vida e experiência, mas ele deseja ter total controle para nos possuir inteiramente para os interesses de Cristo. Quando entregamos ao seu controle toda a nossa casa, então ele está num indisputado comando dela, e nesse sentido nos enche. Fecha aspas. Assim, o crente recebe o Espírito Santo uma vez em sua vida, ao crer no Senhor Jesus Cristo. Quando este hóspede divino faz do crente sua residência, ele nunca o deixa, pois o crente é com ele selado para o dia da sua redenção final, que é quando o Senhor vem no arrebatamento. João 14, versículo 16 diz, para sempre. Mas o crente pode ser enchido muitas vezes, isso porque o nosso estado é como a maré vazante, e podemos não estar sempre rendidos ao Espírito como deveríamos. Sendo assim, não há na Escritura exortações aos cristãos para serem selados ou ungidos com o Espírito. Esses termos têm a ver com a presença permanente do Espírito no crente. E como os cristãos são crentes, já receberam o Espírito. Há, no entanto, exortações na Escritura para serem cheios do Espírito. Bem, podemos perguntar, como é que um cristão se enche do Espírito? As passagens seguintes, que falam do encher, nos dão a resposta. Em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, dedicando-se aos interesses do Senhor. Em Atos, capítulo 4, versículo 31, ocupando-se com a oração e a leitura da palavra de Deus. Em Atos 6, versículo 3 e Atos 11, versículos 22 a 24, servindo aos outros em nome do Senhor. Em Atos 7, versículo 55, testemunhando de Cristo. Em Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 21, regozijando-se no Senhor com canto e ações de graças. Porém, para que possamos ser preenchidos, precisamos primeiro ser esvaziados de tudo o que é incompatível com o Senhor. Muitas vezes há coisas na vida dos crentes que não têm direito de estar ali, e elas impedem o Espírito. Consequentemente, ele não os enche. Podem ser pensamentos impuros, motivos indignos, desejos cobiçosos, interesses e ambições egoístas, etc. Essas coisas certamente precisam ser lançadas fora, e a grande questão é, como fazer isso? A resposta é, abre aspas, sob o princípio do deslocamento, fecha aspas. H.P. Barker deu a conveniente ilustração sobre este ponto. Ele disse, abre aspas, suponha que eu tenha em minha mão um copo, aparentemente vazio. Na verdade, ele está cheio de ar. Como posso esvaziá-lo do ar?
não por agitá-lo freneticamente com a boca para baixo, nem limpando-o com um pano. Ele é esvaziado simplesmente por estar parado em uma mesa enquanto é enchido com água. Eu o esvazio de ar, enchendo-o com água. Fecha aspas. É o mesmo que ser cheio do Espírito. Quando coisas e atividades cristãs ocupam nossos pensamentos e nossa vida, aquelas outras coisas não terão lugar nela. Se tentarmos forçar a estarmos cheios do Espírito de outra maneira, a vida cristã vai se tornar uma coisa legalista e, afinal, desmoronará por falta de energia para continuar nelas. Estar cheio do Espírito Santo tem muito a ver com se entregar às reivindicações de Cristo e ao hóspede divino que habita em nós. Nossa vontade é a principal culpada de impedir nossa entrega. Outra ilustração de H. P. Barker nos ajuda a entender este ponto. Na Alemanha, alguns anos atrás, um magnífico órgão de tubos de renome mundial foi construído em uma grande catedral. Um dia, um visitante foi à catedral e perguntou se ele poderia tocar o órgão. O zelador disse ao visitante que não era permitido deixar estranhos tocarem o instrumento. O visitante insistiu e, finalmente, depois de muita persuasão, o zelador permitiu-lhe sentar-se ao órgão. Imediatamente, a música mais deslumbrante fluiu daquele órgão e encheu a catedral. O zelador ficou atônito e parou imóvel, admirado enquanto ouvia os maravilhosos sons que reverberavam pela construção. Após o visitante ter tocado por algum tempo e estando prestes a sair, o zelador foi até ele e perguntou: "Quem é você?" Ele respondeu: "Mendelssohn." Era o grande compositor em pessoa. Então o zelador ficou constrangido e disse: "Imagine só, eu estava aqui impedindo você, um homem tão eminente, de tal habilidade e o maior compositor na Europa, de tocar este órgão. Estou envergonhado de mim mesmo." Fecha aspas. Muito mais excelente do que qualquer compositor humano famoso, o Espírito de Deus entrou em nosso coração quando fomos salvos. Mas temos nós, como aquele zelador, proibido o compositor divino de sentar-se ao painel de controle de nossa vida para criar, por assim dizer, uma belíssima música para a glória de Deus? Em definiçõesdoutrinais.blogspot.com você tem acesso a este termo em formato de texto, caso queira realizar um estudo mais aprofundado e verificar também as referências bíblicas.